Olá, meus irmãos. Hoje é dia 30 de setembro. Nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 9, versículo de 57 a 62. E o Evangelho nos diz: naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na entrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que tu fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu irmão. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus, porém, respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos meditando o Evangelho e esse Evangelho é bem oportuno. Primeiro, quando nós celebramos hoje, dia 30, o dia de São Jerônimo, Jerônimo, que foi um personagem tão importante da palavra de Deus, dos primórdios da igreja. É importante a gente perceber que São Jerônimo foi aquele personagem que, diante do seu conhecimento, diante da sua entrega, foi aquele que conseguiu reunir, vamos dizer, compilar, organizar a Bíblia da forma como a gente conhece nos dias de hoje. Quantas pessoas que nós, às vezes, pensamos, eu gosto muito de ler a palavra de Deus, mas nunca fez uma menção ou nem se lembrou que o personagem mais importante que organizou a palavra de Deus foi o próprio São Jerônimo. Então hoje vamos pedir a intercessão dele. E dizendo isso, nós devemos notar que ele ficou pelo menos 30 anos da sua vida dedicando-se a estudar a palavra de Deus, organizá-la e dar a nós esse grande presente que foi essa palavra. Dito isso, nós vemos que é uma vida totalmente entregue. E aí nós entramos no Evangelho que fala para nós sobre o seguimento de Jesus. Qual é a prioridade de um homem quando ele se coloca a serviço de Deus? Eu tenho certeza que diante da prioridade, o homem que se coloca a serviço de Deus, ele não deve ficar preso a paixões humanas, não deve estar preocupado com coisas pequenas, mas ele deve mover a sua própria vida pessoal em direção a Deus. Às vezes temos palavras duras no Evangelho que fala sobre família. Realmente sim, às vezes ficamos tão preocupados nas paixões humanas que a família ela é tão importante que nos impede até de fazermos a vontade de Deus. Algumas coisas acontecem na nossa vida e nós às vezes arranjamos desculpas para nós não fazermos da nossa vida essa vontade. Hoje eu quero me deter com vocês a uma imagem que me toca muito o coração. Quando nós nos colocamos a serviço de Deus, nós lembramos dessa passagem que Jesus coloca no final da leitura do Evangelho de hoje. O homem que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ou seja, o arado ele é um instrumento que necessita de mãos totalmente entregues, de pessoas que totalmente estejam vivendo aquele momento. A terra representa esse campo que nós devemos levar essa palavra, O arado ele vem preparar o caminho. Ao olharmos para trás, as duas mãos têm que estar firmes. Quando eu desvio o meu olhar, quando eu mudo de posição, eu deixo de estar realizando devidamente o trabalho no qual eu fui chamado para fazer. E é importante a gente pensar que arar uma terra naquele momento significava um cansaço muito grande. Mas lembremos, meus irmãos, que a comparação que Jesus utiliza é muito linda, porque ele coloca o arado, o esforço humano, e o que a gente colhe depois que nós lançamos a semente do reino no coração das pessoas? Nós colhemos frutos em abundância, e é isso que Jesus quer colocar no nosso coração. Quando eu me coloco a serviço de Deus, quando eu me disponho a servi-lo, Senhor, que nada me faça olhar para trás, que nem uma divisão interna seja maior do que o chamado que o Senhor faz por mim. Eu te peço, Senhor, a graça
de viver a minha vocação, de olhar para a minha missão, de levar o teu evangelho, e que o meu cansaço, Senhor Jesus, sirva como alimento à vida de outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.